Muito bem, irmãos, nós, dando continuidade aqui ao nosso treinamento de líderes de células, nós vimos no último vídeo sobre os elementos principais do modelo celular, né? Hoje nós vamos ver aqui a extensão e o impacto na comunidade. Vimos assim por cima um pouco sobre isso, mas vamos ver mais com um pouco mais de profundidade. Muito bem, diz aqui o texto: ao encarar as células como extensão do corpo da igreja, ampliamos a influência do Evangelho além das paredes do edifício. Essa abordagem rompe com a rigidez dos modelos centralizados e engaiolados, permitindo que o amor de Cristo seja vivido no cotidiano. Cada célula atua como uma mini base missionária, levando a mensagem de transformação diretamente ao contexto de trabalho, da família, da vizinhança das pessoas. Permite também que a igreja seja um agente de transformação social. Ao estar inserida e envolvida nos desafios da comunidade local, a célula se torna um espaço de cuidado, acolhimento e mudança, demonstrando o caráter libertador e restaurador do Evangelho. Em terceiro lugar, também, o impacto de uma célula na sociedade é que a relação com Deus se torna mais íntima. Em interlocuções ou relacionamentos, conversas mais próximas e sinceras, os indivíduos encontram um ambiente de confiança, onde podem expressar suas dúvidas, alegrias e desafios, consolidando uma espiritualidade prática e viva. Muito bom. A comunidade local é alcançada pela célula na sua realidade. É pé no chão. Muitas vezes as pessoas vão na igreja, ouvem a palavra e tentam de alguma maneira adaptar e contextualizar, mas lá na célula vai se falar sobre o problema real da pessoa, o que ela está vivendo, o que ela está passando, a dificuldade de encontrar emprego, da enfermidade, da falta de alimento, a necessidade de acompanhamento, de oração. Por isso a gente fala também em pronto-socorro espiritual. Uma célula tem muito potencial para ser assim, para ser isso. Estrutura e suporte. É necessário aprimorar a integração, isso é importante, estruturar, aprimorar a integração entre a visão central da igreja e a autonomia das células. Por isso é essencial criar um ambiente que permita o alinhamento dos princípios e da missão da igreja central com a criatividade e a sensibilidade dos pequenos grupos. Isso exige um equilíbrio entre direção, comunicação e liberdade de adaptação. A igreja central tem a sua visão, os seus projetos, e a célula, ela deve entender isso, ela deve caminhar no passo da igreja, na mesma visão, mas ao mesmo tempo ela deve ter uma certa liberdade para ter criatividade no atendimento das necessidades da sua comunidade local. Amém? O equilíbrio entre a visão central e a autonomia local podem ser feitos de algumas maneiras. Por exemplo, direção e visão comuns. Um núcleo diretor que estabelece a visão missionária pode ser estabelecido, né? E esse núcleo diretor vai ter influência sobre as células e orientação constante sobre as células, mas sem sufocar, sempre pensando nisso, sem sufocar a capacidade da célula de adaptação e inovação dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade. Em segundo lugar, equilíbrio entre visão central e autonomia local. Treinamento e suporte contínuos. As células se beneficiam do apoio de uma rede de treinamento, encontros regionais e canais de comunicação que fortalecem os seus líderes e facilitadores. Então, há uma rede de treinamento, há um apoio por parte da igreja para os líderes das células, para os membros das células, para aqueles que funcionam dentro das células.
equilíbrio entre visão central e autonomia local, interconexão e cooperação. Interconexão, ou seja, bom, vamos ler. Apesar da autonomia, as células se reúnem periodicamente para partilhar experiências, celebrar conquistas e alinhar estratégias, garantindo que cada grupo esteja caminhando na mesma direção. Ou seja, há uma interconexão, há uma cooperação, as células estão em constante contato, comunhão, em reunião muitas vezes, para trocar ideias, trocar informações. O que deu certo em uma pode dar certo na outra, o que não está dando certo em uma pode funcionar na outra, e assim as células se comunicam e se edificam mutuamente. Falando ainda sobre equilíbrio entre a visão central e a autonomia local das células, né? Reuniões regulares de conexão, encontros periódicos, presenciais ou virtuais, entre líderes de células e a liderança central da igreja. Então esses momentos servem para compartilhar a visão, alinhar objetivos, avaliar desafios e celebrar conquistas, garantindo que todos sigam a mesma direção. Outra coisa, plataformas de comunicação integradas. Utilizar aplicativos e grupos de mensagem, WhatsApp, Teams e outros canais digitais para manter uma comunicação contínua. Essas plataformas ajudam a disseminar atualizações, orientações estratégicas e inspirações, além de permitir a troca ágil de informações e experiências. Outra coisa, conferências e encontros anuais. Aí, quando a igreja começa a crescer, as células começam a se multiplicar, é necessário ter conferências, encontros anuais, por exemplo, realizar encontros maiores com a participação de representantes de todas as células, promovendo um senso de comunidade e unidade. Esses eventos podem incluir palestras, workshops, painéis de discussão e momentos de adoração coletiva que reforçam a missão da igreja. Muito bem, temos aqui um gráfico, um desenho, mostrando tudo isso que nós falamos, né? Então, a visão e missão da igreja unificadas lá em cima, logo abaixo uma coordenação central, que seria um líder de ministério, né, de células, e embaixo disso as células, né, com seus objetivos e propósitos, né? O cuidado, o crescimento, o impacto social, o discipulado, a comunhão e a evangelização, né? Estamos falando, irmãos, de igreja com células, não de igrejas em células. Eu devia ter explicado isso logo no início. Igreja com células é uma igreja que tem as células como mais um ministério dela. Igreja em células é diferente. Igreja em células, as células são a igreja. E, eventualmente, essas células se reúnem para uma confraternização ou para uma celebração conjunta, mas a espinha dorsal da igreja são as células. Não é o nosso caso. O nosso caso nós queremos ser e pretendemos ser uma igreja com células. Se Deus decidir mais tarde mudar essa estratégia, amém. Mas hoje estamos falando de igreja, queremos ser uma igreja com, assim como temos vários ministérios aqui na igreja, vamos ter um ministério de células, para que haja crescimento do corpo, movimento de corpo, e para que haja o cumprimento da missão principal da igreja, que é a pregação do Evangelho. Muito bem, treinamento e desenvolvimento da liderança. Deve haver um programa contínuo de capacitação, né? Desenvolver cursos e workshops que abordem liderança relacional. Isso é importante, liderança relacional. Evangelismo contextual, sensacional, fundamental. Evangelismo contextual, ou seja, evangelizar segundo o contexto daquele que está sendo, daquele que está ouvindo e recebendo a palavra. Qual é a realidade dele? Às vezes você vai evangelizar uma pessoa, mas de uma maneira completamente descontextualizada, até no vestir, até nas roupas que você veste. Se você vai evangelizar uma pessoa humilde, e não digo assim, uma pessoa pobre, que não tem recursos, não adianta você ir todo
paramentado, bem vestido, sapato de crobo alemão, né, terno importado, e não tem, né, não tem aderência, né, há um distanciamento aí, há uma barreira que se cria. Tem que contextualizar, tem que entrar na realidade da pessoa, né? Por isso falamos aqui de liderança relacional, evangelismo contextual, gestão de grupos e discipulado. Temos que ter um programa contínuo de capacitação para essas coisas. A liderança central pode organizar sessões presenciais e online para equipar os líderes com ferramentas práticas e teológicas que fortaleçam cada célula nesse sentido. Para treinamento e desenvolvimento da liderança também temos que ter mentoria e acompanhamento. Implementar um sistema de mentoria onde líderes mais experientes acompanhem aqueles que estão começando ou que enfrentam desafios específicos. Essa prática estimula o crescimento contínuo dos líderes e cria uma rede de apoio estruturada. Muito bom. Esse treinamento e desenvolvimento da liderança também pode contar com uma biblioteca digital e recursos compartilhados. Ou seja, disponibilizar uma seleção de materiais, artigos, vídeos, estudos bíblicos, devocionais, que reflitam a visão e os valores da igreja, permitindo que cada célula se aproprie desses recursos conforme as suas necessidades locais. A flexibilidade, tem que haver flexibilidade para contextualização local. Mais uma vez falando sobre isso, parece que essa é a tônica aqui, né? Contextualização local. Então, diretrizes flexíveis. Ou seja, estabelecer princípios e uma visão. Estou falando isso parte da igreja, né? Estabelecer princípios de uma visão central clara, mas permitir que as células adaptem esses conceitos à realidade das suas comunidades. Diretrizes bem definidas, que não sejam engessadoras, incentivam os grupos, as células, a desenvolver iniciativas que dialoguem com as demandas culturais e sociais do seu entorno. Ou seja, se a célula estiver engessada, o diálogo não vai acontecer, o evangelho não vai ter, não vai encontrar lugar no coração das pessoas, nem na necessidade delas. A pregação do evangelho tem que encontrar lugar, tem que dialogar com as demandas culturais e sociais daquele que está recebendo a palavra. Então a célula tem que ter isso em mente quando vai na sua penetração naquela comunidade, naquela sociedade. Amém? Amém. Flexibilidade para contextualização local, projetos, missões locais, encorajar as células a estabelecerem projetos específicos em suas comunidades, como ações sociais, eventos culturais, programas de apoio a famílias, desde que estejam embasadas nos valores centrais da igreja. Isso potencializa o impacto missionário, tornando o evangelho relevante e prático. Amém. E feedback de avaliação. Criar mecanismos de avaliação e feedback entre as células e a liderança central. Por meio de pesquisas, reuniões de avaliação e relatórios de atividades é possível identificar o que está funcionando e o que não está funcionando. O que está funcionando bem e ajustar as práticas conforme o contexto e os desafios locais. A igreja é uma organização ou é um organismo? A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, de 25 a 27, Paulo deixa isso bem claro, né? Para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, o outro sofre com ele. Quando um é honrado, os outros se alegram. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Que coisa maravilhosa. Um corpo vivo precisa cumprir pelo menos duas condições. Os membros precisam estar ligados e precisam estar em funcionamento. Na visão celular, os membros têm a oportunidade de estarem ligados como igreja, uns aos outros, semanalmente nas células, ligados, né? E
funcionando, ou seja, exercitando os seus dons, exercitando os seus talentos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para servir uns aos outros nas células. Muitas vezes essa ligação que os membros têm que ter um com o outro, ela não é uma coisa teórica, ela tem que ser uma coisa muito prática. Eu tenho que estar ligado ao meu irmão, saber o que se passa na vida dele, conhecê-lo cada vez mais e melhor. Isso não acontece numa igreja grande, nem na nossa que tem ali 200 membros, não é uma igreja pequena, mas imagina uma igreja com 2.000 membros. Não é? Essa ligação tem que ser prática, tem que ser real. E isso na célula acontece com muito mais efetividade. Os dons espirituais são exercitados. Nas igrejas convencionais, que seguem programas com cultos e reuniões na sede, normalmente 10% dos membros está engajado na obra. E do outro lado, 90% são espectadores. São servidos com o que a minoria produz ou organiza. Não é porque a minoria não quer. Está com preguiça, não quer fazer. É porque às vezes não encontra espaço. Não há como 100% da igreja ser envolvida e participar com alguma atividade em reuniões de 2 horas por semana. Né? Agora, numa célula onde são ali 10 pessoas, 12 pessoas reunidas, todos podem participar, todos podem servir. Né? Numa igreja com células, todos podem servir, todos podem exercitar os seus dons na célula, seja aí na oração, da cura, na libertação, no ensino da palavra, na exortação, no louvor, no aconselhamento, na acolhida, etc. O apacentamento é mais eficiente na célula. Nós podemos notar que o Jetro, sogro de Moisés, quando descobriu que não se podia cuidar de muitas pessoas sozinha, né, ele sugeriu dividir o povo em grupos menores. E ele disse assim para Moisés: escolhe dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Divide o povo, né? Faça grupos pequenos para que haja mais integração entre eles, para que haja até mais facilidade de administração e para que haja mais, para que o potencial seja maior, para que os recursos sejam potencializados. Né? Engana-se quem pensa que engana-se o pastor que pensa que faz um bom pastorado na sua igreja, se sua igreja tem mais de 20 membros, e ele sozinho acha que não. Né? A igreja que caminha na visão celular tem na figura do líder de célula um pastor, que apacenta os membros da sua célula, que deve ter, de preferência, de 6 a 15 pessoas no máximo, facilitando assim o pastoreio eficiente. Na estrutura celular nós temos a figura do coordenador, que pastoreia os líderes de célula e os ajuda a resolver os eventuais problemas. E em último caso, o próprio pastor ou o corpo pastoral, que trazem a direção da palavra para todos e auxiliam a resolver as questões mais urgentes ou delicadas. Muito bem. Não existe lugar onde uma célula não possa estar. Seja numa casa luxuosa ou numa favela, uma célula pode se estabelecer, porque ela é uma estrutura ágil, leve. Ela pode estar numa faculdade, ela pode estar numa empresa, ela pode estar num escritório, ela pode estar num hospital. Lá em Lucas 9 diz assim: enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai ali, e dali partireis. Saindo, pois, os discípulos percorreram aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Restauração da igreja. Nesse tempo, a igreja em células está sendo reconhecida por muita gente como a segunda reforma. A reforma protestante, ela mudou muito a igreja, mas não alterou as estruturas eclesiológicas
né? E, quer dizer, a igreja continuou se reunindo em catedrais, e o clericalismo continuou também, ou seja, o clérigo, né, que é a figura do líder central, também não mudou, continua com a mesma força, né? Essa ideia de que todos são ministros, todos são servos, né, não existia e continua não existindo ainda, com o clericalismo, né? A estrutura celular restaura a possibilidade do exercício do sacerdócio real, em que todos servem diretamente ao Senhor. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.